Sabia que é possível enxergar o som, que dentro de cada ruído que ouvimos há uma assinatura invisível, uma frequência dominante que revela tudo sobre ele. Neste projeto vamos além da audição. Criamos um instrumento eletrônico capaz de capturar o som do ambiente, analisar seu espectro em tempo real e mostrar com precisão milimétrica qual frequência está dominando o espaço. Combinando o poder do ESP32, técnicas avançadas de processamento digital de sinais e o clássico algoritmo da transformada rápida de Fourier, FFT, transformando sons invisíveis em números visíveis, claros e úteis. Esse é mais do que um projeto acadêmico. É uma ponte entre o som e a eletrônica, entre a física e a engenharia. Uma ferramenta que revela o que nossos ouvidos ouvem, mas nossos olhos nunca viram. Bom dia a todos. Eu me chamo Eric e hoje, junto com meus colegas, vamos apresentar nosso projeto de sistema analisador de frequência utilizando FFT em ESP32. Os autores somos eu, Eric Montgomery, minha colega Maria Santos e meu colega Guilherme Nascimento. Nós somos alunos do Bacharelado em Engenharia de Computação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O objetivo geral do nosso projeto é apresentar um dispositivo capaz de identificar variações sonoras em ambientes, detectando a ocorrência de ruídos e medindo o nível de frequência em Hertz. A proposta visa demonstrar como uma análise de picos de som e de leitura das frequências associadas pode contribuir para o monitoramento de ambientes com aplicações que vão desde o controle de ruídos até a segurança e automação residencial. Para garantir uma gestão eficiente das tarefas de leitura, a análise e resposta em tempo real, foi adotado o uso de um executivo cíclico, permitindo a execução estruturada e previsível das funções do sistema embarcado. Além do que, normalmente foi utilizado a FFT. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vou falar um pouco sobre a metodologia do nosso instrumento para análise de frequência com transformada rápida de Fourier, a famosa SFT. Bom, neste projeto a gente desenvolveu um instrumento eletrônico baseado no microcontrolador ESP32, com o objetivo de analisar frequências sonoras em tempo real. Esse sistema ele foi programado com a técnica do executivo cíclico, ideal para aplicações embarcadas que exigem uma previsibilidade e também um controle no tempo de execução. A primeira etapa dessa metodologia que a gente tem é a aquisição do áudio, que a gente utilizou um microfone I2S que coleta esses sinais sonoros com a resolução de 1024 amostras, por bloco, a uma taxa de 16 kHz. Para identificar se há som no ambiente, esse sistema ele analisa a média de potência sonora atual e compara com as últimas 32 médias armazenadas anteriormente. Quando é detectado qualquer pico diferente dessa média, o LED do ESP padrão da próprio sistema embarcado, ele é acionado, ele acende, indicando a presença desse som relevante. No mais, quando este som é detectado pelo microfone, a gente também inicializa a análise da frequência. O processo ele se dá em algumas etapas, como é apresentado no diagrama do nosso banner, do nosso projeto. A primeira etapa é a aplicação da janela de Wanning. O que é essa janela de Wanning? O que é que ela faz? Nessa janela de Wanning, esses dados de áudio, eles são preparados para poder passar pela transformada rápida de Fourier, que a gente chama de FFT. Nessa FFT, ela transforma esse sinal do domínio do tempo, que é um sinal de áudio, está no domínio do tempo, ele tira do domínio do tempo para o domínio de frequência. Em seguida, é calculado o espectro de potência, que é nada mais nada menos revela
a intensidade de cada frequência presente nesse sinal que é capturado por esse microfone. Esse sistema, logo após, né, então, ele identifica o índice da frequência dominante, ou seja, a frequência com maior potência, tá? Esse índice, então, ele é convertido para Hertz, tá? Usando a taxa de amostragem e o número de pontos da FFT, que é 512 pontos, que é metade do número de amostras, tá? E, por fim, a frequência dominante, ela é exibida em um display de 7 segmentos, fornecendo, né, uma saída visual simples e direta do nosso instrumento de analisador de frequência dominante. Enfim, todo esse sistema, tá, foi feito através de um executivo cíclico, que é um método de escalonamento de STR, de sistemas de tempo real, bastante usado, né, em sistemas embarcados críticos, tá? Em que o tempo, né, ele foi dividido em frames de 74 milissegundos, que é o valor que corresponde ao tempo necessário para adquirir 1024 amostras numa taxa de frequência de 16 kHz. A cada um desses frames, um conjunto de tarefas ele é executado de forma sequencial e também repetitiva, tá? Garantindo que todas as etapas ocorram dentro do tempo necessário para a operação desse sistema em tempo real. Esse sistema, esse projeto, ele demonstra como é possível implementar um analisador de frequência eficiente e funcional em sistemas embarcados, tá? Aplicando técnicas fundamentais de instrumentação eletrônica, como aquisição de sinais, processamento de sinais, etc., como também análise espectral utilizando transformada rápida de Fourier e gerenciamento de tarefas, também com executivo cíclico. Meu nome é Guilherme e eu vou falar sobre os resultados. Para validar o sistema, a gente utilizou um aplicativo de celular onde ele gerava ondas sonoras, permitindo a emissão de sinais com frequências controladas. O dispositivo foi capaz de detectar variações sonoras em tempo real, identificar os picos de ruído e exibir a frequência dominante no display de 7 segmentos. No gráfico, observa-se que o valor gerado pelo celular está muito próximo do valor lido pelo microfone, indicando a consistência na leitura em um ambiente controlado. A detecção de som foi realizada por meio de comparação de médias, acionando o LED sempre que fosse identificada uma variação de nível de potência. A análise de frequência foi executada com uma FFT de 1024 pontos, utilizando a janela de Henning, técnica comumente aplicada para atenuar efeitos de leakage espectral. Os valores exibidos pelo sistema foram coerentes com os sinais emitidos durante o teste. As frequências detectadas, elas variam entre 80 Hz e 1330 Hz. O erro absoluto médio observado foi de 3,76 Hz, enquanto o erro absoluto máximo registrado foi de 7 Hz. O erro relativo médio percentual permaneceu abaixo de 1%, e o erro relativo máximo foi de 6%, com a maior ocorrência entre faixas de frequências mais baixas. Essas variações estão dentro dos limites aceitáveis para aplicações de monitoramento ambiental, considerando as características dos sensores utilizados e a influência de ruídos no fundo. A utilização do executivo cíclico permitiu a execução previsível e ordenada das tarefas, dentro do intervalo estabelecido, viabilizando o uso de sistemas em aplicações de controle de ruído, automação e segurança. Como conclusão, o desenvolvimento do dispositivo de medição de som demonstrou ser viável e eficaz para o monitoramento de variações sonoras em tempo real.
né? Os resultados mostraram que o sistema é capaz de identificar picos de ruído e determinar frequências dominantes com precisão aceitável, apresentando um erro médio absoluto de 4% e estabilidade em diferentes faixas de frequência, com um erro relativo médio de 1%. Esses valores estão dentro dos limites operacionais esperados para sensores de áudio I2S sob condições de ruído ambiente. O uso da transformada rápida de Fourier e o algoritmo executivo cíclico garantiu o processamento organizado e confiável, validando o projeto como uma solução de baixo custo e aplicável em automação e controle de ruídos. Dessa forma, o projeto atingiu o objetivo proposto, oferecendo uma base sólida para futuras melhorias, como a integração com o sistema de monitoramento remoto. As bibliografias são essas aqui, que é o explorando a fundamentação didática da FFT e DFT na análise de sinais, o desenvolvimento sobre métodos de previsão, medição, limitação e validação em ruídos e vibração ambiente, e o sistema de sensoriamento acústico, processamento de áudio, detecção de anomalias para transformada de potência. É isso e muito obrigado.